Capítulo 15. A evolução do cristianismo. Penosos compromissos romanos. Debalde tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgava-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação. E enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetra o âmago das almas, e não fora em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento.
O homem físico continuou a linha ascensional da sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Respondam por nós às angustiosas expectativas da hora presente. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerado como postulado de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do Império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas quão terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores. E de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas. Mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observa-se-lhe a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresenta sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito geral. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade, mais elevada virtude representam quando elevados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. O Oriente, com os seus desertos numerosos e seus lugares sagrados, afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha da Nítria chegou a possuir 30.000 anacoretas, exilados do mundo e de seus prazeres desastrosos.
Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe sob a égide de Jesus procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a provação. A invasão dos povos considerados bárbaros é então entrevista. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia ou governo de 4 soberanos com 4 grandes capitais. Retirando-se para Salona, exausto da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino, filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos 2 Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado com o Edito de Milão. Desde a 10ª perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em sucerana e censora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado, faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência. E tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. E dessa data em diante ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Capítulo 16 – A Igreja e a invasão dos bárbaros. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-o em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que por sua vez eram divididas em dioceses, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários.
Com a influência do vencedor da Ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater a cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem com força de lei desse parlamento eclesiástico de 325. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos que não lhe seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder, tentando restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia de seu tentame. Mas por volta do ano de 381 surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício, vendo seu imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos Tessalonicenses. O cristianismo, porém, já não aparecia com a mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galiléia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções. E longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejo de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias. O culto dos ídolos nas igrejas, as especulosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja.
As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio nas cidades da Campânia. Séculos de luta e de ensinamento se haviam escoado sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares, o Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos. Mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio e estabelecem-se no oriente do Império, penetrando depois na Grécia e na Itália, espalhando flagelos e devastações. Debalde surgem as vitórias de Estilicão, porque no ano 410 atingem elas a porta de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. No ano 405, é Radagásio que parte à frente de 200.000 soldados em demanda da cidade imperial, sendo vencido, porém roubando as mais fortes economias romanas. As provas expiatórias do Império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos alanos, dos vândalos, dos suevos, dos burgúndios. Em 450, os hunos, comandados por Átila, atacam as Gálias, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias, funda Clovis a monarquia dos francos. Os bretões, oprimidos pela invasão e privados do auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônios, que povoam o sul da Jutlânia, organizando-se posteriormente a Heptarquia Anglo-Saxônia. O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverantes, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe dos desmembramentos se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. A desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que embalde esperam o socorro moral do governo dos imperadores, originaram um longo estacionamento nos processos evolutivos.
É aí, nessa época de transições, que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média ou o período escuro da história da humanidade. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais para chorar na solidão dos conventos, sob o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Almas sublimadas e corajosas reencarnam então sob a égide de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio mesmo da igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir.